Olá pessoal, então aqui os comentários de vocês. O Clidson está preferindo o prefixado com juros semestrais, ok, beleza. Guilherme pergunta até quando deve ser ofertado o IPCA 35. Olha gente, essa pergunta é muito interessante, porque depois de fevereiro desse ano, quando o Tesouro trocou 6 ou 7, acho que 7 papéis do rol dos títulos, mantendo em 10 títulos, eu fiquei com a sensação de que, bom, em primeiro lugar, aquela regra implícita, mas eles já me responderam por escrito que essa regra não está escrita em lugar nenhum, né? Interessante isso aí. A regra implícita de que, embora eles comentem em entrevistas que essa regra existe, né? De que o título fica até 2 anos do vencimento, e aí sim eles tiram para que a pessoa não compre um título não podendo pagar a taxa mínima do imposto de renda, né? Por exemplo, se você compra um título a 1 ano do vencimento, você obrigatoriamente vai pagar a taxa intermediária do imposto de renda. Então é com essa finalidade que eles manteriam os títulos até 2 anos, tá? Ok? Entendido? Bom, então assim, se essa regra realmente fosse seguida, nós ainda teríamos o IPCA 24, por exemplo, não temos mais. E a sensação que eu fiquei é que eles vão deixar os títulos no Tesouro conforme os títulos dos leilões. Porque foi exatamente o que eles fizeram, pessoal. Por isso que eu faço tanto a série dos leilões aqui. Eu acho esse assunto extremamente importante de acompanhar para quem investe para valer no Tesouro Direto, porque vem dali o negócio, entendeu? E se tu quer uma cotação realista de verdade, olha o que está acontecendo nos leilões. E esse ano foi exatamente isso que aconteceu. Eles pegaram todos os papéis dos leilões, praticamente nos IPCAs, principalmente os IPCAs com juros, e colocaram no Tesouro Direto. O que foi mantido? O Selic, o IPCA 35 e o IPCA 45. Então nós gostaríamos. Então vai ficar assim, ó. Talvez eles mudem sempre conforme os títulos dos leilões, mas aí em dezembro é publicado quais vão ser os títulos no ano seguinte, então a gente pode ter uma base do que muda. Eu cobri isso no canal em dezembro de 19, é só ir lá nos vídeos e procurar que tem. E também vou comentar esse ano, tá? Então, assim, e eu acredito que eles vão deixar o quê? Mais 2 ou 3 títulos que tenham muita procura. Então, talvez o 35 fique até 2030, 2031, se for um título bastante procurado, como foi o Tesouro IPCA mais 2024. Mas tudo isso são suposições, certo? E de qualquer maneira, que bom que o Guilherme fez essa pergunta, porque era um pensamento que eu queria externar com vocês, né? E não estava achando uma desculpa para, né? Então tá aí a nossa opinião. Eu acho que o Tesouro vai colocar no Tesouro Direto, o Tesouro Nacional vai colocar no Tesouro Direto os papéis dos leilões, vai atualizar o Tesouro mais frequentemente conforme os papéis dos leilões, para seguir as diretrizes da dívida pública e não ter nada muito fora disso. Vai deixar as coisas mais consoantes com o planejamento da dívida pública federal, certo? Aqui o Marco comenta que o vídeo do 2045 é muito bom. Esse vídeo, pessoal, eu vou deixar na tela final aqui na tela final desse vídeo. É o vídeo que eu explico no detalhe e ainda dou algumas dicas muito boas, tá? Sobre os outros prazos também, em que eu mostro o porquê e como foi as oscilações em julho e agosto do Tesouro IPCA mais 2045. Wesley pergunta: devido ao grande gasto do governo quanto à pandemia, pode o governo ter necessidade de arrecadar? Sim, sim, com certeza. Poderia haver aumento das taxas ofertadas pelos títulos? Olha, Wesley, mais ou menos essa ideia aqui que você está citando é o que está acontecendo agora. Porque o mercado está preocupado com a questão fiscal. E o que é a questão fiscal? A questão fiscal, por que a preocupação com a questão fiscal? Porque justamente o mercado está acreditando que o governo não vai conseguir pagar todas as suas contas,
porque os gastos da pandemia foram muito altos e vai precisar arrecadar mais nos leilões e, sei lá, vamos bater na madeira aqui, impostos, né? Então, gente, aí o que acontece? O mercado, nas negociações interbancárias do DI futuro, começa a subir o DI, o depósito interbancário financeiro de um dia. É isso que acontece. E essas taxas aí são a base para os leilões. Então, sim, poderá haver. É isso que está acontecendo no momento. Então, o governo vai ter que mostrar muito bom planejamento fiscal e orçamentário para conseguir dissipar essas impressões que o mercado está vivendo no momento. O José Carlos comenta aqui, ó, ontem achei que as taxas do IPCA 26 iriam subir, porém ficaram paradas, mas creio que essa semana teremos subidas. O momento está muito instável, né, José? O momento está muito instável, como eu já comentei diversas vezes. Quem está esperando não está agindo mal, né, dentro da sua estratégia, só não pode colocar metas muito, muito elevadas para não deixar o bonde passar, né? É só essa a única ressalva que eu faço. O Ismael comenta, quanto ao dólar lá fora a tendência é de queda. E aí, pessoal, o que eu posso dizer aqui para vocês, embora todo mundo esteja numa euforia com o dólar, internet afora, falam que o dólar é a oitava maravilha do mundo. Tem economista que diz que tem que ter 1/3 da carteira em dólares, sendo que a gente mora no Brasil. Bom, enfim, né? Não vou também desmerecer as opiniões alheias, mas me parece um pouco exagerado. A questão é a seguinte, se o Brasil tivesse fazendo o tema de casa direitinho, essa tendência de queda também estaria aqui. E o que eu posso dizer é o seguinte, não está fora do radar essa tendência de queda para o Brasil. Não está fora, porque se a gente conseguir, né, se os políticos conseguirem, junto com a equipe econômica, o Banco Central, etc., conseguir fazer um plano orçamentário aí dentro do razoável e cumprir, e 2021 cumprir e mostrar tendências e a economia voltar a crescer e aquela coisa toda, ou seja, e o Brasil acertar o tema de casa, essa tendência pode vir para cá também, tá bom? Muito bom, o pessoal gostando aqui, o pessoal também fazendo aí uma competição saudável de quem é o primeiro a chegar. Legal, né? Isso sempre tem na internet. Vou ler aqui o comentário do Fábio, que é muito interessante, muito didático. Muito bom vídeo, excelente conteúdo, sou investidor iniciante, fiz meu primeiro aporte há pouco mais de 3 meses. Ó. Minha estratégia é esperar uma taxa boa, analisando o histórico dela e acompanhando o mercado. Acompanha o nosso canal também, Fábio. Quando passar minha taxa, eu faço um aporte mais pesado. É errado? Não, não é errado. Sei que existe o risco das taxas subirem mais. Outro risco também, Fábio, pode ser que as taxas não subam. Tá? Mas, afinal, a taxa sendo boa e a finalidade a princípio seja resgatar no vencimento, acho que no final a média será alta. O que acha? Sim, com essa lógica, sim. Parabéns pelo canal, obrigado pelo comentário. E sim, o único problema nessa estratégia seria assim, quando as taxas caíssem uma tendência de queda e ficassem muito tempo lá embaixo e não voltassem a subir para você não voltar a fazer o seu aporte e, na pior das hipóteses, você acabar gastando dinheiro. Fora isso, tá tudo na paz. O Igor coloca aqui, os títulos de vencimento mais próximos tendem a render menos, tem um 22, um pré, né, que está tendo variações curtas e não rende tanto. Sim, Igor, justamente por eles estarem mais perto do vencimento, eles oscilam menos. Isso quer dizer que eles não vão dar esticadas para cima e nem quedas abruptas, certo? Então eles não vão nem subir demais e nem cair muito. O que é interessante, porque a gente também precisa de papéis para dar uma certa estabilidade na carteira. O problema no Tesouro Direto é que nós estamos com pouca opção de papel curto. Então, para quem quer ter um papel curto lá adiante, gente, vai ter que comprar e segurar o quê?
pré-23 e Tesouro IPCA 26. Porque daqui a 2 anos, quando esses papéis saírem do rol, não sei se o 26 vai sair tão rápido assim, mas temos que ficar com as barbas de molho. A gente não vai ter opção de ter, porque quem não comprou, por exemplo, IPCA 24, não compra mais, né? Quem não comprou pré-22 não compra mais, quem não comprou pré-25 não compra mais. Talvez o Tesouro volte com o pré-25 quando ele fizer a função de um prefixado curtinho. Em 2022, por exemplo, talvez ele faça isso. Mas então, pessoal, é isso. Hoje em dia, a grande verdade é, fora o Tesouro Selic, que pela taxa não está atrativa, a nossa única opção de curto prazo é o prefixado 23, né? Porque o IPCA 26 ainda são 6 anos, ainda é um prazo médio, né? Vamos ver aqui, ó. O Antônio, se eu aplicar no IPCA 26 a uma taxa de 2,46 e exatos 2 anos, precisar sacar e a taxa for IPCA mais 3,56, vou ter menos dinheiro do valor aplicado? Não vai ter menos dinheiro não, vai ter mais, tá? Só que vai ter um pouquinho menos do que a inflação. Eu vou mostrar para vocês a pergunta do Antônio na calculadora do Tesouro Direto, que o pessoal às vezes fica, eu não sei o que aconteceu, que a calculadora ficou um tempo fora do menu aqui, ó. Mas ela sempre esteve funcionante, tá, gente? Eu acho que foi algum erro, foi o estagiário, tá? O estagiário lá se distraiu e deixou ela fora do menu. Nós vamos pegar, vamos ver de novo aqui a perguntinha dele. IPCA 26 a 2,46. Então, vamos lá. Eu vou colocar os dados, daí depois eu ligo aqui. Tá, pessoal? IPCA 26, data da compra. Olha, já ia dar uma data errada. Valor R$1.000, a taxa. A inflação do período, coloquei 3%, tá, gente? Considerando 2% esse ano e um pouquinho mais pro ano que vem. Sendo que são 2 anos, então quer dizer, vai ter só um pedaço de 2020. Vai ter 2021 inteiro e um pedaço de 2022, tá? Então eu coloquei 3% na média do período, você pode fazer com um pouquinho mais, pode fazer com um pouquinho menos, mas aí eu não sei se vai ficar muito na realidade. Ele quer para exatos 2 anos, então 1/9 de 2022, bem nas vésperas da eleição presidencial, gente. Olha que data aí que o nosso amigo nos colocou aí na sinuca de bico, hein? 3,56. Depois tem um comentário que eu quero fazer sobre essa data que ele falou. Vamos ver se é isso mesmo, é 3,56. Então ele está supondo uma alta no título de 1,10%, tá? 1,10%. E essa pergunta é muito bacana, pessoal, porque a gente vai ver aqui que o IPCA 26, apesar de ter médio prazo, ele é um papel super seguro, porque isso que ele pensou aqui de ter menos dinheiro não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Vamos calcular. Aqui, ó, a pessoa entrou com 1.000, sai com 1.052. Não sai com menos dinheiro do que aplicou, certo? Sai com mais dinheiro do que aplicou. Isso é líquido. Já pagou imposto de renda e já pagou a taxa B3, R$ 5,15. Só que olha que a rentabilidade líquida após impostos, 2,59. E qual foi a inflação que nós colocamos? 3%. 3%, tá? Que mais aqui que a gente pode comentar? A rentabilidade bruta, mesmo assim, gente, é acima da inflação, 3,33. Então aqui é um exemplo claro do que, gente? Do que? A taxa subiu. Você tem prejuízo na marcação do mercado? Não, nem sempre. Às vezes você perde um pouco da rentabilidade. Porque aqui ele não está rendendo inflação, 3% mais 2,46%, que seria algo próximo a 5,5%, né? Isso só no vencimento. A gente também tem que saber essa continha aqui, ó, é 5,53, tá? Isso é o que o papel tá pagando no momento do contrato. Só que isso aqui você só terá se ficar até o dia 15 de agosto de 2026. Sacando antes,
você pode sacar mais ou menos. Nesse caso aqui, saca um pouco menos de rentabilidade, não saca 5% de rentabilidade, saca 2,59%. Mas por quê? Por que saca menos rentabilidade? Porque a taxa subiu. Vejam aqui, ó, na hipótese do nosso amigo Antônio Odair. E no momento que eu falei, véspera das eleições presidenciais, setembro de 2022. Olha aqui, ó, 1 de 9 de 22. Então, isso aqui nos permite também fazer uma colocação aqui interessante. Quanto que está a cotação do papel? Agora a taxa caiu um pouquinho, ó, tá 2,42, tá? Mas vamos colocar aqui 2.875,58. 2.000. Qual é o raciocínio aqui, pessoal? O raciocínio aqui é o seguinte, eu vou comprar um papel, logo, não me interessa quanto vai estar a taxa dele, ou se a taxa subir um pouquinho para 3,5, qual é a minha ideia aqui? Investindo, colocando o preço de um papel, eu vou saber mais ou menos, acho que vamos trocar aqui para 2,42, senão é capaz de dar errado. E aqui fica 3,52, fica paralelo 1,1 de aumento, tá? Aqui eu vou saber o quê? Eu vou saber mais ou menos quanto vai estar o preço do papel lá em fevereiro de 22, se a inflação for 3%, tá? E isso aqui é muito importante na simulação, pessoal. E se a taxa for esta. E essa informação é muito legal, pessoal. Por quê? Porque assim, ó, quem está pensando assim, não, eu vou guardar uma reserva de oportunidade para entrar forte quando o mercado estressar na eleição majoritária. Bom, é uma possibilidade, muitas pessoas estão comentando aqui no canal. Então assim, mas quanto será que vai estar? E versus eu ficar no papel, certo? Então vamos fazer a conta. Aqui, ó, o papel estaria provavelmente R$ 3.024 com uma rentabilidade líquida de 2,5% ao ano. Se resgatar antes, né? Mas não resgata, fica, certo? Fica porque não é negócio perder essa rentabilidade de 5,5%. Então, pessoal, 3.024. Aí cabe à pessoa fazer a avaliação. Se a pessoa tem 2.875 para comprar um título hoje, mas acha que vai estar o caos na época da eleição, em 2022, e não, eu vou investir em outra coisa. Quanto que eu vou ter? Então, 3.024. Vamos ver se a pessoa investir em Tesouro Selic, como é que fica isso. Bom, aqui, pessoal, aqui tem o seguinte, ó, a taxa de... Então, coloquei aqui exatamente o valor que a pessoa iria comprar um IPCA 26, tá? Taxa da rentabilidade no investimento é aquela taxinha, isso aqui é Tesouro Selic agora, tá? Eu estou fazendo outro pensamento, eu estou pensando assim, ó, tá, eu vi que o valor vai ser mais ou menos aquilo se a inflação for aquela e se a taxa for aquela. Tem todos os Cs, tá? Tem que prestar muita atenção nisso. E aí a minha ideia é a seguinte, será que se eu deixar no Tesouro Selic a 0,03, que é a taxinha aquela, taxa de administração do Banco Corretor a 0, será que aqui eu vou ter mais se a taxa subir para aquele patamar nas vésperas da eleição? É uma pergunta, tá? É uma simulação, isso aqui é um conteúdo altamente especulativo e não é recomendação de absolutamente nada para ninguém. Eu só estou mostrando como fazer o exercício e como pensar essas hipóteses, tá? E você vai colocar os seus números. Qual é a Selic que vai estar a média aqui que eu acho? Eu vou colocar 2,5, tá? Também, isso aqui tem muita chance de erro, tá? Simulação avançada. Então, ele vai resgatar em 1º de 9 de 2022 e a taxinha vai ser a taxinha de resgate do Tesouro Selic, que é 0,04. Tá? Não é a taxa Selic no resgate, é a taxa do papel no resgate, é 0,04, tá? Vamos calcular. E olha aí, pessoal. Olha aqui, ó. O papel, mesmo Tesouro IPCA 26, aumentando a sua taxa em 1,1%, mesmo assim, ele ganha do Tesouro Selic, mesmo com a Selic subindo para uma média de 2,5%, e eu não vou colocar valores mais altos do que isso, porque eu não acredito nisso, eu acredito no que acontece nos leilões. Tá? Eu não vou atrás do Boletim Focus nesse aspecto. Por quê?
porque o Boletim Focus é um compilado de opiniões. E o que eu mostro nos leilões aqui é onde os bancões estão colocando a grana forte, a grana pesada. Então, esse é o meu critério, tá? Mas isso aqui é um vídeo opinativo, tá? Olha aqui, pessoal, que conta bacana que a gente achou. 2.985 no Tesouro Selic, e quanto no Tesouro IPCA 26, mesmo com o aumento da taxa? 3.024. Então você teria mais no Tesouro IPCA. E você estaria ganhando do CDI? Estaria ganhando do CDI, certo? Então, pessoal, tem que ter muito cuidado com essas simulações, tá? Porque esse 3% aqui de taxa que o nosso amigo sugeriu, pode ser que seja 4%, pode ser que seja 2%. A gente não sabe. Essa é a verdade. Mas tem que ter aí o planejamento. Então, mas que conta que dá para fazer? Tá, mas se eu deixar no Tesouro Selic, será que se aqui tiver 4%, quem é que ganha? Ele chegou a 2.977 se a taxa for 4%. Ó, aplicou 2.875, saiu com mais dinheiro do que entrou. Teve rentabilidade de 1,75% ao ano. Vamos ver o Tesouro Selic. 2.985 contra 2.977. Bom, então, se a taxa no IPCA 26, pessoal, presta atenção, for a 4% antes das eleições, então agora é mais negócio deixar no Tesouro Selic. Se a média da Selic for 2,5% nesse período. Tudo C, tá? A taxa Selic hoje está em 2%, eu acho que não cai mais, mas pode ser até que caia. Então, pessoal, isso aqui é altamente especulativo, pelo amor de Deus. Não estou recomendando nada, eu estou ensinando como fazer essas simulações. Então, assim, ó, preste atenção na pergunta. Se você acredita que o Tesouro IPCA 26 vai estar com taxa de 4% lá na época das eleições presidenciais, e a Selic média do período for 2,5%, então fica no Tesouro Selic e compra quando tiver 4%. Certo? Mas isso é uma hipótese altamente questionável. Mas eu acho bacana fazer esse tipo de hipótese, esse tipo de simulação na calculadora. Então, assim, ó, vai ter menos dinheiro? Não, Antônio, não mesmo, tá? Se alguma pessoa aí do mercado te disse isso, tá? Infelizmente a pessoa faltou com a verdade, tá? Muito bem. O Rafael comenta aqui, ó. Parabéns pelos vídeos, né? Tenho o IPCA com juros 29, IPCA, é um prefixado, né? 2029 com juros só pode ser prefixado. Que peguei quando estava começando a investir. Vejo muitos falando que não é o ideal para a fase de acumulação de patrimônio, no meu caso. Assim, Rafael, não é o ideal em termos, né? Porque ele pode ser usado para acumulação de patrimônio, na minha visão, desde que ele não seja o papel predominante na sua carteira, porque aí, para acumulação de patrimônio para longo prazo, nós temos que ter proteção para a inflação, e a preferência é que o predomínio da carteira seja com proteção para a inflação. Mas assim, ó, ele pode fazer acumulação de capital, sim, se você reinvestir os juros e aumentar a sua base pagadora de juros. Por quê? Porque a correção dele, tá? A correção dele, porque você certamente comprou numa taxa acima da inflação atual, essa gordurinha tá nos cupons semestrais. Se você pegar esse dinheiro e gastar, aí o seu patrimônio vai decair, com certeza, porque vai perder para a inflação. Agora, se você reaplicar e tiver mais sementinhas crescendo junto com a árvore principal, que são os cupons reaplicados, aí sim você vai conseguir remunerar o seu capital. Seria o caso de me desfazer dele? Não vejo porquê, viu? Estou com um acumulado de mais de 15% nele e temo perder em relação às taxas atuais. Também tenho o 29, tem um velho ditado que diz: compra ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Dizem que esse ditado é de Warren Buffett, né? Não sei, me confirmem aqui nos comentários, por favor, se isso aqui é do Warren Buffett. Mas assim, eu não venderia. Eu só teria uma diversificação maior na carteira e teria um predomínio de papéis que protegem contra a inflação. Ou seja, os tesouros IPCAs, tá? Uma mescla aí de tesouro IPCA principal e tesouro IPCA com juros. Mas isso é a minha opinião, tá? Você monta a sua carteira aí conforme os seus preceitos, tá?
Bom, pessoal, aqui vamos dar o curtir aqui para as pessoas, né, que tanto prestigiam o nosso canal com os comentários. Às vezes dá uma trancada aqui quando a gente quer curtir e não sai o coraçãozinho. O Kleber aqui faz um comentário interessante, ó. Sobre o Tesouro Selic, ó. Há pouco tive um valor no Tesouro Selic e realizei um resgate parcial. Achei interessante migrar para o IPCA 26, ok? Ocorre que quando fiz a compra reserva no site do Tesouro IPCA, a liquidação só se deu em D+1, juntamente com o crédito da Selic em minha conta, me garantindo a taxa que eu queria no IPCA 26, no dia anterior e não ficando a descoberto na minha conta corrente com débito. Pergunto, isso é o que o senhor explicava no seu comentário ou é uma vantagem da minha corretora? Não, isso é uma vantagem da sua corretora, Kleber, tá? Porque na minha corretora não acontece assim. Na minha corretora, eu sou sacado em D+0, tá? Que pelo que eu sei é a regra do Tesouro, e recebo o Tesouro Selic em D+1. Então eu não posso ter reserva de oportunidade no Tesouro Selic porque eu posso perder a oportunidade de Tesouro IPCA, certo? Mas se você tem essa vantagem aí, deixa aí no comentário, tá? Pode fazer uma propaganda aí da sua corretora, tá? Que eu só não vou ler o comentário, tá? Mas deixa aí para quem quiser saber qual é a sua corretora que deu essa vantagem aí. Muito interessante isso aqui, tá? O Paulo, nosso membro aqui, IGPM acumulado até agosto alcançou quase 10%, descorrelacionado com o IPCA até o momento. Natan, tudo indica que há um viés de alta das taxas de juros somado ao fator dos recorrentes déficits fiscais em função da fraca arrecadação federal. O que você pensa desse panorama? Olha, Paulo, eu penso que isso aí é verdade por causa da pandemia, mas eu penso também que se o governo mostrar compromisso e voltar para a trajetória de reduzir a relação dívida pública sobre PIB, lembram dessa relação? Eu já comentei algumas vezes no canal. Se o governo federal, como fez em 2018 e 2019, ou seja, um pedacinho do governo Temer e o comecinho do governo Bolsonaro, houve redução, pessoal, da relação dívida pública federal sobre PIB, tá? Então, se o governo, a partir do momento em que acabarem esses gastos excessivos com a pandemia, e o governo conseguir mostrar que está voltando a reduzir a relação dívida pública sobre PIB, as taxas voltam a cair, tá? Eu vejo isso. Sempre foi a preocupação no começo da pandemia que os novos gastos não se tornassem permanentes, tá? Essa palavra foi muito comentada lá no segundo trimestre do ano. Os gastos não podem ser permanentes, eles têm que ficar restritos a 2020, etc, 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 tá? Então isso aí também tá, o mercado está de olho nisso também. E pelo que eu estou entendendo, os gastos não estão tendo essa questão de se tornarem permanentes, tá? Então eu tenho um viés assim de personalidade de ser mais otimista, tá? Não sei quanto a você, mas eu acho que a gente sai dessa sinuca aqui, tá? Eu acho que a gente sai dessa sinuca, tá? Bom, o professor Alexandro pergunta, o que é taxa anualizada? Ela é calculada ou leva em consideração que fatores ou índices? A taxa anualizada, professor, é o seguinte, é apenas você transformar, como um ano tem 252 dias úteis, o que a gente faz? Se você teve um investimento ali que rendeu X% em um mês, tá? Um mês são, em média, 21 dias úteis, ou 22. Então, você vai pegar aquele rendimento que rendeu 22 dias úteis e vai transformar em 252 dias úteis para ver quanto que seria no ano se aquele rendimento se mantivesse de um mês em um ano. Tá? E essa conta não é direta, tá? Essa conta tem uns passinhos para fazer na matemática financeira, tá? Que é meio xaropinho de fazer, tá?
E é isso. Você pode ter o rendimento, por exemplo, da overnight, que é o Selic, que é a taxa Selic, em um dia você anualiza ele para um ano. Você transforma aquela taxa em... O que é mais comum? O mais comum é transformar a taxa anual em dia. Por exemplo, a taxa Selic, 2%, 1,9% a Selic over, o CDI, 1,9% ao ano. Transforma em dia, você tem que ir lá na exponenciação do índice e colocar 1 sobre 252. É assim que a gente faz corretamente pela matemática financeira, tá? Outra taxa que a gente, anual, a gente transforma em dia é a taxa B3. A taxa B3 é 0,25% ao ano, mas ela é acumulada diariamente. Então eles pegam o teu saldo, todo dia útil, aplicam essa taxa de anualizada transformada em dia, certo? E fica aqueles centavinhos lá a cada dia, vamos supor, né, centavinhos, fica lá cada dia acumulando. E aí chega no fim do ano dá aquele bolo enorme, né? Mas enfim, acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer. E o Oliver, tá? Vamos encerrar, gente, que já passamos de meia hora. Cálculo dos juros semestrais muito complicado. Você poderia fazer uma conta para nós? Por exemplo, R$ 5.500 no 2050. O 2050 não está no rol, tá? Mas vamos fazer mesmo assim. Comprado a taxa de 3,40, imposto de renda de 20%, quanto rende no semestre? Assim, não importa muito a taxa, tá? O que importa é saber quantos títulos. Então você teria que me dar a data, tá? Para ver quantos títulos você comprou com R$ 5.500 desse papel que está fora do rol nessa taxa aqui, tá? Mas assim, ó, o que a gente, qual é o atalho, Oliver, para a gente fazer essa conta direitinho? É ir no VNA, tá? Você vai no VNA Ambima, você coloca no Google VNA Ambima, tá? Eu vou fazer isso e já volto. Aqui está a tela do VNA. 1º de setembro, vamos colocar em tela, consultar. Ele vai trazer aqui uma lista. Ele tem NTNB, NTNC e LFT, tá? Então, é NTNB o que a gente quer. A gente quer o Tesouro IPCA 3.313,96, tá? Então, a gente vai fazer o quê? 3.313,96. Vamos colocar todas as casas, né? Para ser bem Caxias. 94 vezes quanto? Aí, pessoal, isso aqui... Quanto que é? É quanto que é o cupom de juros, tá? O cupom de juros está descrito lá no Tesouro 6% ao ano. Esse 6% ao ano, como as taxas são compostas, corresponde a 2,95% ao semestre. Para a gente fazer a continha aqui, 0,0295, tá? É assim. Por quê? Porque é a taxa composta. 2,95 investidos e reaplicados ao semestre dá 6% ao ano, ok? Ó, 97,76. Esse é o valor bruto do cupom para cada um título Tesouro IPCA com juros possuído. Pode ser qualquer prazo. Por isso que eu falei ali, é importante saber quantos papéis você tem. Então você tem que formar a data ali, porque é um papel que está fora do rol, a gente não tem como saber. Então 97,76 vezes a alíquota de um ano é 17,5. Então, vezes 1 menos 17,5, 82,5, vezes 0,825, a pessoa vai receber líquido R$ 80,65 por Tesouro IPCA com juros possuído. Não importa o prazo, tá? Por quê? Porque o cálculo do cupom é igual para todos. É 2,95% do VNA descontado do imposto de renda e se a tua corretora for descontar a taxa B3, vai ter mais um descontinho aqui, tá? Tem algumas corretoras que fazem isso, ok? Então, eu tenho um vídeo especial sobre isso também. É um vídeo bem antiguinho, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência e descer bastante a tela para procurar lá. Eu mostro o cálculo do Tesouro IPCA com juros e do pré-fixado com juros, também o cálculo do cupomzinho, tá? Bom, pessoal, muito obrigado aí pela audiência e bons investimentos a todos.